Olá, as nossas reflexões de hoje será em torno do Salmo 23 de Davi, tão falado, conhecido Salmo 23, e ele tem uma interpretação muito importante para a vida de todos nós, espíritos em processo de evolução. Então, o Senhor é meu pastor, o que é que significa o Salmo 23, escrito por Davi? Esse Salmo 23, ele foi escrito por Davi, que antes de ser guerreiro e rei, ele foi pastor de ovelhas. E como pastor, Davi sabia, levava suas ovelhas para boas pastagens e sabia das suas necessidades de pasto, de água, de repouso, de tranquilidade e até enfrentamento com animais selvagens, ferozes, para os proteger. Então, sabia da função do pastor diante de suas ovelhas. Então, está escrito em Samuel 1, 17, de 34 a 35. E ele entendia muito bem, o Davi, a importância do pastor para a ovelha. Então, toda ovelha necessita de pastor, que comanda, que orienta, que dá abrigo, alimentação, água. Então, no Salmo 23, Davi se imagina como uma ovelha com um bom pastor. E esse bom pastor, para ele, Deus, o Criador e mantenedor da vida, que lhe fornece tudo das suas necessidades diante da sua bela misericórdia, bondade e justiça. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Assim começa o Salmo 23 de Davi. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus. Segundo João, capítulo 10, versículo 14. O bom pastor conhece suas ovelhas, conhece a quantidade de ovelhas que possui, sabe onde se encontra o abrigo para suas ovelhas, cuida do seu rebanho amorosamente. E segundo João, o evangelista, Jesus teve a oportunidade de nos dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, todas. Então, as ovelhas de Jesus confiadas a Ele pelo Pai, estamos nós no planeta Terra, esse grande educandário de almas, tanto no plano material quanto no plano espiritual dos desencarnados. Davi, como a maioria daqueles seres que viveram naquela época, trazendo a mensagem do Cristo, a mensagem consoladora, a mensagem divina, era médio. Tinha vaga intuição da existência de Jesus, o Cristo de Deus, que viria à Terra, como sendo o elevado espírito que dirige os destinos de nosso planeta. Então, esse mestre, esse espírito amigo, quando já se programava, se preparava para estar na Terra, todas as instâncias do plano espiritual tomaram conhecimento desse evento, que evento importantíssimo desse quilate evolutivo não passam de maneira alguma despercebido dos seres espirituais que se encontram no local onde esse avatar, esse espírito de luz, vai se estar presente para conduzir as ovelhas. E a nossa irmã Joana de Anjos já nos diz que Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros luminíferos, para também iluminar a terra. Então, esse é o grande condutor, o grande pastor. Então, por conseguinte, o Salmo 23, escrito por Davi, representa ao mesmo tempo uma analogia do poder, ou seja, da realeza de Jesus Cristo e sua súplica, rogando a sua proteção. Porque o Senhor é enviado pelo Pai, Criador e mantenedor da vida, na qual todos nós estamos submetidos pelas suas leis, justas, sábias, amorosas e imutáveis. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da realeza de Jesus. Sois reis? Pilato perguntou, e ele disse: tu dizes, se eu sou rei, eu não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade, ouve a minha voz, ouve o meu chamado e se faz presente. Então, a realeza de Jesus está justamente
na sua condição moral, de espíritos que já desenvolveu em si o potencial das leis divinas na sua consciência, como nos orientam os espíritos atualmente na codificação, nos dizendo que a lei divina está inscrita em nossa própria consciência. Então, esse poder de Jesus, essa realeza, governa independente dos governantes do mundo, dos governantes materiais, das posses, das disputas. A realeza dele é sublime, o fardo é leve e o jugo é suave, como ele mesmo nos orienta, porque requer somente a observância da lei. Então, esse Salmo 23 representa essa apologia da vinda desse espírito ao planeta Terra com a sua realeza moral, com a sua conduta de amor vivenciada, que não escreveu, mas viveu, porque a força da vivência é muito forte para convidar a todos nós a esse modelo e guia da humanidade, segui-lo como pastor, e nós somos as ovelhas. E teve a oportunidade de nos dizer: todas as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, porque todas serão encaminhadas ao aprisco da perfeição para o encontro com o Pai no íntimo da consciência de cada um de nós. Jesus é o bom pastor, não só de Davi, mas de todos os filhos de Deus que aqui nos encontramos. Aquele que cumpre fielmente a vontade do Pai Celestial, nada lhe faltará. Isto é, não experimentará nem fome, nem nudez, nem enfermidades, nem miséria, nem penosos resgates, pois ele sobreviveu os ensinamentos vivificantes ensinado pelo meigo pastor. Então, nada nos faltará quando nós caminhamos pelos caminhos retos da condução desse pastor. Mas quando nós desviamos, aí vem a dor, vem a fome, vem as necessidades, vem as aflições, mas o pastor estará sempre alerta para conduzir as ovelhas, para que elas cumpram fielmente a vontade do Pai. Pastar, se abastecer, se alimentar e retornar sempre ao abrigo do Pai, para pernoitar, para ficar livre dos assaltos dos animais selvagens, que são ainda os instintos que caminham conosco como espíritos em processo de evolução. Então, vivificantes ensinados pelo meigo pastor. Todos os ensinamentos de vida que ele nos trouxe. Eu vim para que todos tenham vida, vida plena e abundante. Anunciou diante dos apóstolos e dos discípulos. Vida de qualidade, vida de seres espirituais em processo de evolução, aperfeiçoando-se a cada momento das nossas experiências. Somos nós, essas ovelhas que o Pai confiou a Jesus de Nazaré, a Jesus do planeta Terra, que hoje está nos conduzindo diante desses dias de pandemia, com segurança, com amor, com reflexão, ao aprisco da confiança ao Pai, das leis justas e sábias, nos dizendo que nada ocorre ao acaso, porque o acaso é inexistente. Então, tudo que nos acontece tem uma causa. E essa causa pode ter sido gerada por nós próprios, lógico. Causas atuais e causas do passado. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a corte de espíritos amigos, orientado pelo Espírito de Verdade, responde Jesus: ele é o vosso modelo e o vosso guia. E Allan Kardec faz as seguintes considerações para que nós possamos entender. Para o homem, para nós, enquanto encarnados e desencarnados no planeta Terra, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que nós aspiramos na Terra. É o nosso modelo. Ele naturalmente nos convida, nos atrai pelo seu amor, para que nós possamos perceber que as potencialidades divinas em nós também serão desenvolvidas e alcançaremos o patamar moral do qual ele se encontrava e continua evoluindo no planeta Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou,
que ele até hoje nos ensina, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. O Espírito Divino o animava, porque ele teve a oportunidade de nos dizer também que ele e o Pai era o mesmo, único, porque da identidade com as leis. Veio como missionário, irmão amoroso, justo e bom, para cumprir as leis divinas conosco e para nos auxiliar também a entendê-las, que pois estão dentro de nós, respeitá-las e vivenciá-las da melhor forma possível. Então, ele nos oferece como o mais perfeito modelo. Espírito puro, primeira classe, conduta moral elevada, conduta moral ensinada e vivenciada para que nós, os que estamos sendo conduzidos por ele, possamos nos impregnar também dessa proposta de evolução espiritual e de perfeição, a qual todos nós estamos destinados. E o Salmo 23 de Davi nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso significa relacionamento e suprimento. O pastor se relaciona muito bem com as ovelhas e as ovelhas conhecem muito bem o seu pastor. E já que nada faltará a essas ovelhas, é suprimento. Então, a lei divina, através de Jesus, ensinada na terra, vivenciada por ele, vem nos dizer que nada nos faltará, enquanto espíritos em processo de evolução, para aperfeiçoar as potencialidades divinas em nós. Não faltará as revelações espirituais. Não faltará os ensinamentos dos espíritos que nos conduzem, trazendo descortinar, para que nós possamos conhecer a verdade. Ele já havia nos dito: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Então, o bom pastor sabe do que suas ovelhas precisam, do alimento para se manter, alimento espiritual. Onde estiver o teu tesouro, é aí que está o teu coração. Então, é esse pastor que está nos conduzindo, modelo e guia da humanidade em todos os tempos. Não somente nos tempos bons, mas também, principalmente, nos tempos ruins, nos tempos de aflições, pelos quais nós estamos vivenciando agora, neste momento, devido à pandemia do Covid-19. E o Salmo continua: deitar-me faz em verdes pastos. O que significa? Isso é descanso, refrigério. Quando o ser está cansado, as ovelhas estão cansadas da sua caminhada do dia a dia, existe o aprisco, existe o abrigo, aonde são colocadas sob a sombra das árvores, significando que essas aflições, essas expiações vão passar. E nós, como ovelhas, como espíritos conduzidos por ele, continuaremos sempre. E abrigaremos no mundo íntimo de regeneração, para que haja o descanso, o repouso, tomada de forças para continuarmos a caminhada evolutiva, porque a perfeição, como nos dizem os Espíritos, é quase infinita. Então, nós vamos chegar a patamar que nós nem imaginamos, de evolução espiritual, sempre conduzido por ele. Esse amigo ao qual o irmão nosso da família, o mais velho, o mais justo, amoroso, bom e perfeito. Então, deitar-me faz em verdes pastos. Então, quando estamos cansados, nós recorremos a ele através da prece, e as suas vibrações espirituais nos chegam para que descansemos das aflições. Lembrando que lá no Sermão do Monte ele já nos avisava que bem-aventurados os aflitos, porque todos os aflitos serão consolados. Quais? Aqueles que estejam aproveitando as aflições como degrau de subida de reconhecimento da lei, de aproveitamento, estudo e aprimoramento espiritual. Então, esse pai, esse irmão, esse amigo, esse familiar nosso, é ele, Jesus de Nazaré, enviado pelo Criador e mantenedor da vida, assim como também nos outros mundos que não estão ao léu, existe uma ordem, e essa ordem é divina. E o Salmo 23 continua: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isto é refrigério.
refrigerar a alma, refrescar, descansar um pouco das provas e das expiações, se fortalecendo intimamente para a continuada. Então, mansamente, águas muito tranquilas. As ovelhas precisam alimentar-se, precisam tomar água e são encaminhadas aos córregos mansos, puros, que matam sua sede, refrigerando do calor do sol, das intempéries da vida. Assim somos nós também, como espíritos imortais. Então, de quando em quando, as notícias nos chegam. Os amigos espirituais se comunicam através da mediunidade daqueles que estão a serviço do Cristo Jesus de Nazaré, para nos falar dos novos rumos de regeneração da humanidade do planeta Terra. Então, isso é refrigério para termos a esperança de que amanhã será um novo dia, que nós estamos construindo dias melhores, rumo ao mundo de regeneração, primeiro no íntimo e na consciência de cada um de nós, para que possamos habitar esse mesmo planeta, que sabe, o planeta Terra, em uma outra fase, diante dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos que estão construindo essa morada de paz. Refrigera minha alma, Senhor. Isto é, cura espiritual. O refrigério da alma vem com esclarecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Se me amais, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente o Espírito de verdade, a quem o mundo naquela época não podia conhecer. Mas vós o conhecereis, dizia aos apóstolos e aos discípulos. Por quê, mestre? Porque ele estará em vós, ele estará convosco eternamente. E os tempos passaram, a promessa se cumpriu, o Consolador chegou, auxiliando na nossa cura espiritual. Amor, perdão e cura. A cura espiritual está no íntimo de cada um de nós e os medicamentos se encontram no Evangelho, na sua vivência. Porque nós somos seres já perfeitos, compostos de todas as potencialidades divinas dotadas pelo Pai. O que nos falta? Desenvolvê-las, aprimorá-las, para chegarmos no patamar tal que estaremos curados do ego doente, da prepotência, da maldade, da violência, dos apegos e das paixões desenfreadas, e a partir daí caminharemos como espíritos livres das amarras do passado. Então, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. É assim que Davi se refere. Isto é, direcionamento. Então, as ovelhas são direcionadas para onde precisam estar, abrigadas, saudáveis, sadias e sábias. Porque para que tenham vida plena, vida justa e amorosa. Então, esse direcionamento nos chega através das leis morais, as leis que estão inscritas em nossa própria consciência. E a obra básica da doutrina nos apresenta as leis morais, terceiro compartimento, terceira parte do Livro dos Espíritos, que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lei de adoração, lei de reprodução, lei de amor, lei de justiça, de caridade, de sociedade, de reprodução, de liberdade, de conservação, de destruição, de progresso, que nós todos estamos em progresso, porque as leis estão intrínsecas em nossa própria natureza espiritual. Até alcançarmos a perfeição moral, através da lei que embarca, que abrange todas as outras, justiça, amor e caridade. Então, esse direcionamento está nos sendo dado ao longo dos tempos, desde que nós chegamos ao planeta Terra, e ele prometeu que iria direcionar nossa vida. E que nenhuma dessas ovelhas vamos nos perder nem na maldade, nem na criminalidade, nem na violência. Tudo isso é temporário, porque o médico de almas está atento a todas as ovelhas que o Pai a ele confiou. E ele devolverá essas ovelhas ao Pai, já não mais simples e ignorantes, como no passado, mas sábias, amorosas e justas, respeitando as leis, percebendo que o fardo de todos nós
pode ser leve, suave. Basta que observemos, que respeitemos as leis que nos regem. Então, ele nos diz no Salmo: guia-me pelas veredas da justiça. De que forma? Por amor do seu nome. Isso é propósito, porque o direcionamento tem um propósito, a perfeição. Por amor do seu nome. Ele honra seu nome e seu compromisso diante do Criador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Apenas a observância da lei. Não veio espiar e nem provar no planeta Terra. Veio como missionário do amor, missionário da paz, missionário da justiça. E todos os dias estará conosco, nos impulsionando, nos consolando, nos abraçando e nos mostrando o caminho, o propósito da evolução espiritual, porque o seu nome é o nome divino. E o Pai sabe onde ele se encontra, conduzindo as ovelhas amorosas do planeta Terra, tanto no plano material dos encarnados espíritos, como no plano dos espíritos desencarnados também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então o Salmo diz: por amor do seu nome, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso é provação e expiação. Mundo de provas e expiações, a escola planetária. Só espiamos porque precisamos nos depurar. Precisamos nos depurar das mazelas do passado, para que essas mazelas se transformem em luminosidade. E aí deixemos brilhar a nossa luz. Então, essa nossa iluminação. Precisamos iluminarmos os percalços da vida, dos caminhos que foram trilhados por nós em determinado momento, que deixaram aflições, dor e sofrimento, primeiro para nós próprios, e depois possamos ter magoado a lei diante daqueles que convivem conosco, diante da própria natureza a qual todos nós fazemos parte. E a provação é o aprendizado realizado no plano espiritual, onde aprendemos, convivemos, experimentamos, mas as provas estão aqui, no plano dos encarnados, onde nós precisamos vivenciá-las para aprimorar nossa condição, a nossa força interior, a nossa vontade, a nossa fé, a nossa perseverança, sempre conduzido por esse pastor de ovelhas. Então, Davi se refere ao grande mestre, que é divino porque é enviado por Deus. Mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isto é fidelidade. Ele está conosco em todos os momentos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos ruins, na escola planetária das nossas vivências. Então, nos momentos do sofrimento, ele está conosco. Nos momentos das alegrias também. Lembremos de Pegadas na Areia, onde aquele irmão que nos representa dizia que nos seus momentos de aflições, caminhando pela areia, ele observa no final da caminhada que havia apenas um par de pegadas. Ele disse: Senhor, me abandonaste, justamente no momento mais difícil da minha vida. E o Senhor responde para ele: não, meu filho, jamais te abandonarei. Foi neste momento exatamente que eu te carreguei nos braços. O único pé de pegadas que você vê na areia eram os meus. São pegadas na areia, assim somos nós. Não tenhamos dúvida que em qualquer momento das nossas aflições, Ele está a nos carregar, está a nos impulsionar, para dizer: coragem, firme, vai passar. Tudo passa, só não passa o amor de Deus por nós, que somos as suas criaturas. Isso é fidelidade. Deus é fiel, Jesus também é fiel, fidelíssimo, porque criou as leis, o Pai criador e mantenedor da vida, sábias, justas e amorosas, imutáveis, para todas as épocas, para todos os tempos, para todos os seres e para todos os mundos. Isso é fidelidade. E todos, simples e ignorantes, alcançaremos a perfeição. Seremos espíritos sábios, amorosos, angelicais, porque essa é a meta divina. A tua vara e teu cajado me consolam. Isto é disciplina.
Então, a vara e o cajado. A vara para conduzir as ovelhas, o cajado para a sustentação. Disciplina, para que as ovelhas saibam qual é o caminho. Mestre, onde se encontra esse reino de Deus que o Senhor nos fala? Não aguarde que venha por aparência, meus filhos. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está dentro. O reino de Deus está entre vós. E hoje nós sabemos são as leis imutáveis, as leis morais que estão gravadas pelo divino, pelo Criador, em nossa própria consciência. É a ordem de Deus. A ordem de Deus não falha. Tudo a ela se submete, porque Ele é a causa, a inteligência suprema. Então, todos nós estamos nesta ordem que precisamos conhecer, aceitar e compreender. Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração, do sentimento. Desejamos mudança, sim. Então, mudemos, sem revolta, contra a ordem nem contra a lei, porque nada nos acontece por acaso, porque o acaso é inexistente. E a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém, em sentido contrário. Então, toda vez que nós agimos, nós recebemos de volta a consequência, o efeito dessa ação. Então, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é esperança. Os inimigos internos que nós possuímos. Orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, violência, apego, paixões desenfreadas, tudo isso será mantido no banquete que ele pede que prepares. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando trabalharmos e convivemos com os inimigos, caminhar com os teus adversários, reconcilia-te com ele enquanto é tempo. E aí não haverá mais adversários externos, porque nós não emitiremos nenhum pensamento de maldade. Isto é esperança. Esperança de dias melhores, esperança de renovação, esperança de novos tempos, da nova era que está se concretizando na Terra, de espíritos amorosos, justos e sábios, que estão vindo ter conosco, em nome de Deus, reencarnando na Terra, para auxiliar a humanidade na Terra, a alavancar o seu progresso, e a perceber o amor, a justiça, a bondade, o perdão e a misericórdia. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que é isto? É consagração e abundância. Estamos consagrados, estamos ligados. Assim como Jesus diz, eu e o Pai somos um, nós estamos integrados à realeza de Jesus. Essa realeza que nos conduz amorosamente, por isso que os Espíritos nos apresentam Ele como modelo e guia. Vede Jesus, Ele é o vosso modelo e guia. Então, a abundância, nosso cálice transborda. Eu vim para que todos tenham vida plena e vida abundante. Qualidade de vida. Seres espirituais em processo de evolução. Desempenhando a tarefa de aperfeiçoarmos os potenciais divinos em nós, vivenciando-os, sentindo-os e colocando a serviço na prática do amor, da bondade, da justiça e da misericórdia. Então, nós somos consagrados a Jesus pelo Pai, para que Ele nos conduza ao aprisco bom e justo, amoroso e reto, nos auxiliando na compreensão e na vivência das leis. Do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, de que maneira? Como se fosse nós próprios. Porque, em verdade, somos um. Somos a mesma centelha divina em expansão, só que individualizadas. Então, essa expansão nos leva ao aperfeiçoamento. E o Salmo 23 de Davi continua: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que é isto? É bênção e segurança. Certeza de que a bondade, a justiça e a misericórdia do Pai nunca nos faltará, porque nós estamos inseridos no divino, nesse cosmos. Nós somos regidos por essa ordem, pelas essas leis. Então, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida, da nossa existência. Como somos espíritos imortais, existiremos sempre, essa bondade, essa justiça e essa misericórdia sempre estará conosco. Isto é bênção e segurança, e aí nós nos sentimos tranquilos. E ele finaliza o salmo dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o Salmo 23, capítulos de 1 a 6. Isto é eternidade. Então, nós somos seres espirituais vivendo na eternidade. A pluralidade das existências, as reencarnações, nos permite que possamos sempre aperfeiçoar. São momentâneas, são estágios. Para quê? Para que possamos vivermos felizes na eternidade, a qual faz parte da nossa natureza, pois está intrínseco também em nós. Então, Salmo 23 de Davi, explicado, contemplado, refletido, assim como toda oração, nos levam a perceber que é o reino de Deus que está habitando em nós e precisa ser desenvolvido. Então, ele nos diz com muita segurança que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos, Senhor, mansamente por águas muito tranquilas. Refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos o banquete do amor, na presença dos nossos adversários. Unges de perfume a nossa cabeça. O nosso cálice transborda de júbilo, pois certamente bondade e misericórdia seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nem a paz, nem a luz, nem o amor, nem a bondade, nem a misericórdia e nem a justiça divina. Jesus sempre conosco, nos conduzindo através dos amoráveis benfeitores que estão ligados a nós, pela bondade, pelo amor e pela justiça divinas, que conduzem todas as ovelhas que o Pai a ele confiou, à perfeição, à amorosidade, à justiça e à bondade. Então, nosso objetivo eram essas reflexões acerca do Salmo 23, esse belíssimo salmo, conhecido de muitos, que está lá no livro dos Salmos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre momentos de reflexões e de aprendizado para que nós continuemos vivenciando as experiências aqui no planeta Terra. Que Jesus nos